Quem que tá pensando nisso quando tá lá sofrendo por macho, né? Mas você vai, querendo ou não, aprender algo com esses términos e esse sofrimento, tá? Olá e muito bem-vindos de volta ao novo episódio do podcast mais quentinho do Brasil e graças a Deus, porque para quem não sabe, estou situada em Florianópolis, Santa Catarina e está muito frio. Hoje amanheceu com 8 graus, então eu espero que esse episódio e esse podcast te esquente, assim como esse café vai ter que me esquentar, porque eu estou com muito frio. Pensei em colocar um casaco? Pensei, mas eu pensei, não, o café vai esquentar, vai dar tudo certo. Então, hoje a gente vai falar sobre Ninguém Morre de Amor. Ai, Jasmine, que profundo. Sim, eu acredito que claro, todas as lições que a gente traz em episódios e lições de vida e coisas que acontecem comigo vai ser aplicado em vários formatos da sua vida, mas especialmente hoje vamos falar sobre relacionamentos, tá? Talvez você pode até abranger aí para amizades, mas vamos estar falando sobre relacionamentos. Antes da gente continuar, só não esquece de se inscrever, enfim, comentar, curtir, tudo isso que ajuda a gente a continuar criando conteúdo por aqui, tá bom? Não esquece também de pegar seu café, Ultra Coffee, chá energético, aquilo que te faz feliz e aquilo que te faz bem, porque vamos começar mais um episódio aqui comigo. Eu queria muito trazer essa conversa sobre o fato de que ninguém morre de amor, porque eu era uma pessoa muito sofrida. Gente, pelo amor de Deus, eu lembrei disso tudo, na verdade, porque eu tava escutando o podcast da Lela Brandão, né? Gostosas Também Choram. E ela tava falando em algum episódio dela sobre o fato de que quando somos mais novos, né, adolescentes e tal, ou até, tipo assim, 25 pra baixo, tudo parece um caos, tudo parece muito mais horrorenda, horrível do que de fato é. E isso é muito engraçado, porque eu era uma pessoa muito, 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 muito dramática. Eu já sou uma pessoa muito sentimental e eu acho que muitos de vocês se relacionam, né, isso comigo, compartilha desse sentimento de sermos mais emocionais, de sentirmos mais. Mas, além disso, eu sempre fui uma pessoa muito intensa. E parte relacionamento fez grande parte da minha vida. Para quem não me conhece muito de perto, não tá acompanhando aí as redes sociais desde que eu comecei, sempre comentei sobre o fato de que eu tive 15 namorados. E aí a galera fala que é muito, mas vamos levar em consideração o fato de que o que mais durou foi de 4 a 5 anos. O resto foi menos de um ano. Então, eram namorados, eu sempre fui muito namoradeira no sentido de relacionamento, mas eu sempre gostei muito de estar em relacionamento do que estar solteira. E essa frase, ninguém morre de amor, já foi me falado inúmeras vezes. Tudo bem, vamos levar em consideração que quando somos mais novos, né, tudo realmente dói mais. Que nem a Leila falou, a gente leva para um lado, tudo é muito maior, tudo é muito mais dramático. E com o tempo, com a maturidade e idade, consequentemente, a gente tem que levar em consideração que com a idade e com a maturidade, nós vamos ficando meio blindados em relação às coisas que acontecem. Também porque a gente tem mais informação, a gente, de novo, amadurece, então nada é tão, meu Deus do céu, eu vou morrer, sabe? Mas pensando ainda, vamos levar em consideração que a gente não tem essa maturidade e você está passando por um ponto de término, de novo, amoroso, mas se quiser estender aí pra amizade, beleza? Mas vai que tu tá passando por isso e você sente de verdade que o mundo vai acabar. Eu não te culpo. Eu não sei se vocês já viram, mas pesquisas dizem que o término de um relacionamento, enfim, uma perda, né? Porque querendo ou não, não deixa de ser uma perda. O sentimento é tão físico que parece que você está, de fato, tendo um ataque de coração. Tipo, estudos mostram que os sintomas de um coração quebrado podem parecer e ser parecidos com um ataque do coração. Mas, assim, não significa que você vai morrer disso, tá? É só porque acho que uma coisa que eu escutava muito quando era mais nova era de tipo, tá sendo muito dramático, ninguém morre de amor. Sim, mas
Mas a gente sente, né? E eu lembro, cara, que eu falava isso pro meu pai, principalmente meu pai, que era uma pessoa muito mais racional. Tipo assim, parece que o meu coração está literalmente, na forma mais literal possível, quebrando e partindo no meio. E eu não sabia suportar essa dor. Esses dias eu tava no Reddit, que é um forums, pra quem não conhece, é tipo. Ah, eu acho horrível, mas eu tô lá por causa que meu outro trabalho, CLT, pediu para entrar lá. E, enfim, comentar em alguns forums, etc e tal. E aí eu tava lá e um dos forums tava perguntando qual que era, como foi o primeiro término, né? Como que foi o sentimento do seu primeiro término. E eu comentei lá, gente, eu achei que eu não ia sobreviver. Eu juro, eu lembro que eu chorava tanto, e tanto que foi nessa primeira vez, é engraçado que eu vou conversando com vocês e as memórias vão vindo, né? Foi nessa vez que o meu pai, pela primeira vez, me levou pra uma psiquiatra. Porque eu tava sofrendo tanto por causa do meu primeiro término que eu não conseguia parar de chorar, não conseguia comer. Eu já não era uma pessoa que tinha uma relação muito boa com comida, então a primeira coisa que eu descartei na minha vida foi comida. E eu lembro que eu me trancava dentro do quarto, não queria fazer nada, não queria ver minhas amigas, não queria fazer nada. Eu queria só chorar e implorar pra pessoa voltar pra minha vida. Ai, gente, bem drama. Mas o meu sentimento era de que eu não ia sobreviver aquele término. E eu não tô dizendo, e eu não quero que vocês me interpretem errado, de que, tá, só quando somos adolescentes que a gente sofre desse jeito. Não. A gente pode sofrer e, né, enfim, deve sofrer se for necessário. Você passar por aquele sentimento dessa forma, a gente vai sofrer se a gente perder alguma coisa, né? As pessoas esquecem que um término de relacionamento é muito parecido, se não igual, eu diria até igual, um processo de luto. E eu lembro muito bem que o meu luto com o meu pai, quando ele faleceu, foi o mesmo sentimento igual de que eu não ia sobreviver. E eu acho que não existe nada melhor do que você realmente passar por aquilo, sabe? Uma coisa que eu sempre falo e vocês sempre escutam é: passa pelas emoções que você precisa passar. Quanto mais você tenta engolir e colocar numa gavetinha, uma hora aquela gaveta, ela vai estar tão cheio que ela vai começar a estourar e provavelmente no momento errado. Quando você menos esperar, não é um fato isolado que vai fazer aquela gaveta estourar. É o acúmulo de coisas que você enfiou dentro daquela gaveta e tentou fechar, sabe? Mas, de qualquer forma, eu acho que você pode e deve, de novo, sofrer e passar pelo sentimento. Precisamos processar, né? E que seja como é luto, né? Então, vou até pegar aqui, porque eu sempre esqueço alguma das fases do luto. Eu sempre lembro de, tipo, raiva, aceitação, tristeza, enfim. Mas sempre passa. Eu acho que são 5 etapas, se eu não me engano. E vamos passar por eles juntos, porque esse episódio é voltado pra você que tá passando por isso. Claro, a mensagem principal é que ninguém morre de amor. É fato. Eu passei 15 vezes por alguns términos, alguns que eu terminei, alguns que foi terminado comigo. E doeram da mesma forma, talvez não foram tão dramáticas, mas uma coisa que sempre me agarrei é justamente isso, de que ninguém morre de amor. E eu te garanto que quando você passar por isso, você vai, querendo ou não, às vezes a gente, digo quando eu falo querendo ou não, é porque às vezes a gente quer aprender ou não tá pensando na lição que é aquilo que tá, né, ensinando pra gente. Porque realmente, se quem que tá pensando nisso quando tá lá sofrendo por macho, né? Mas você vai, querendo ou não, aprender algo com esses términos e esse sofrimento, tá? Vamos perguntar quais são as fases de luto. E vamos passar por isso e te acolher, tá? Que eu acho que a maior ideia é de acolhimento. Isso também era uma coisa que acontecia muito. E eu quero também sanar e, de novo, né? Todo o porquê de existir esse episódio são lições que eu passei e que eu talvez queria escutar essas palavras amigas, né? Mas uma coisa que eu quero que você entenda, caso você esteja passando por isso, é de que tá tudo bem, sabe? Você passar por isso e sofrer por causa disso. Ninguém morre de amor não deveria ser interpretado de uma forma de diminuir o seu sofrimento ou invalidar o seu sentimento, de forma alguma. É só pra você poder se agarrar naquela luz no fim do túnel de tipo, cara, tá, vai passar. E quando passar, vai vir aquele arco-íris. Ai, até lembrei de um vídeo que eu quero fazer pro TikTok. Me seguem por lá, caso vocês não me seguem. Mas vamos lá.
Segundo o mais conhecido desenvolvida, o modelo mais conhecido desenvolvido pela psiquiatra Elizabeth, ai gente, eu vou assassinar esse sobrenome, Kubler-Ross, são 5 fases, viu? Eu sabia quantas eram, eu só não sabia quais que eram. A negação, isso não pode estar acontecendo. Gente, essa fase é muito ruim. Tudo bem, até porque é a primeira fase quando acontece alguma coisa, mas, gente, eu vou dar 2 exemplos, tanto do amor quanto do luto, pra distrair você que tá passando pelo luto do relacionamento, tá? Mas quando, né, eu acho que eu já comentei sobre isso. Quando meu pai faleceu, você precisa ir no hospital. Eles te ligam e falam pra você que você precisa ir no hospital e o médico quer falar contigo. Você já sabe que não é notícia boa, principalmente quando meu pai já estava em coma, né? Então, tu meio que já sabe. Mas eles não podem te falar por telefone, você precisa estar lá pessoalmente. E eu lembro que ela falava, e aquele discurso do médico, e eles te botam naquela salinha, e aquele fala. Eu não lembro metade do que ela falou, tipo, de verdade, eu não lembro nada que ela falou. Mas eu lembro muito que, tipo, eu só conseguia pensar, não, eu só. Isso aqui é um pesadelo. Eu tô, sabe, alguém me belisca, isso não pode estar acontecendo. E é incrível como, pensando agora nas minhas relacionamentos e términos, quando foi acabar, né, a pessoa, vamos dizer, terminou comigo, eu lembro que eu também não lembro os discursos da pessoa. Tanto é que eu fiz um episódio esses dias sobre Mona, esse cara te odeia, sobre um ex-namorado meu que eu era muito apaixonada, mas que era super tóxico comigo. E eu não lembro o que ele falou pra mim quando a gente, na verdade, ele foi dar um tempo e eu não lembro. Eu só lembro do fato que ele falou: "Ah, a gente vai dar um tempo", ou enfim, ele não falou que a gente quer terminar agora. E eu não lembro do discurso que ele me deu, tanto é que se alguém me pedisse, eu ia falar tipo: "Eu não lembro". Então, a negação, isso não pode estar acontecendo. Nessa fase, a pessoa tem dificuldade de aceitar a realidade da perda. A negação funciona como um mecanismo de defesa temporário que ajuda a amortecer o impacto inicial. Gente, de fato, eu não lembro de novo as coisas que foram ditas para mim, mas eu só sei que a gente fica nessa. Até, na verdade, isso já aconteceu até naquele caso que eu falei das amizades, tomar as dores, servidos ou não. Eu falei sobre o fato de que aconteceu um negócio comigo bem chato com um ex-amigo meu, e quando estava acontecendo, que basicamente foi uma agressão verbal. Eu lembro que eu não lembro também o que a pessoa estava falando. Eu só conseguia pensar, isso não tá acontecendo. A pessoa não tá ali aqui gritando comigo, me agredindo verbalmente. Mas aconteceu. A segunda fase é a raiva. Por que que isso aconteceu comigo? E eu acho que essa é a fase que a gente fica mais tempo martelando na nossa cabeça. Porque a gente se sente sozinha. Eu sentei agora, antes de gravar aqui pro podcast, eu sentei pra fazer um vídeo no TikTok sobre 10 coisas que eu queria aprender antes dos 30 anos, ao invés de ter aprendido Bhaskara, né? E uma das coisas que eu queria ter aprendido era o fato de que que ninguém tá 100% bem. E esse é o mais fato da vida, sabe? A gente pode estar numa fase feliz, mas não é o tempo inteiro e a vida inteira que vamos estar 100% felizes, sabe? E eu lembro que quando eu tive meu primeiro ataque de pânico, e a gente pode fazer um vídeo sobre isso, se quiser, deixa nos comentários. Mas eu lembro que a coisa que mais me chamou a atenção de compartilhar minha experiência tendo meu primeiro ataque de pânico foi porque eu falava entre amigos, né, com outras pessoas ou conhecidos, e as pessoas falavam: "Ah, não, isso já super aconteceu comigo". E eu achando que só aconteceu comigo, sabe? Principalmente levando em consideração, gente, que era uma fase que ninguém falava sobre ataque de pânico. Então, aí mesmo que eu achava que era só eu ou pessoas meio loucos, sabe? Esse pré-conceito que a gente tem com ansiedade, problemas mentais, etc. E eu lembro que eu achava, nossa, isso tá só acontecendo comigo. E aí a gente começa a entrar naquele furacão de por que que isso tá acontecendo comigo? Como se eu fosse escolhida a dedo por Deus ou o universo para sofrer, sabe? De novo, tanto no cenário do luto, quando eu perdi meu pai, quanto no cenário de relacionamento, quando eu perdi, eu achava que, cara, era só eu que tava sofrendo. E o que eu queria é que as pessoas conseguissem conversar mais. Ou o que a gente tem hoje, né? Plataformas tão acolhedoras como aqui o podcast, ou outros criadores que eu sei que tem podcast, ou enfim, TikToks, etc., que acolhem a gente e falam sobre coisas que acontecem na nossa vida que não é só nós que passa. Eu acho que essa acolhimento de comunidade, sabe? É o que, inclusive, faz com que uma comunidade seja uma comunidade. Algo em comum no qual compartilhamos, sendo sentimento, objetivo, etc. Então, a raiva. A dor da perda pode se transformar em raiva contra si mesmo, contra outras pessoas, contra Deus ou contra o próprio falecido ou relacionamento. É uma fase muitas vezes marcada por
frustração e injustiça. É onde a gente sente que, de novo, eu fui escolhida a dedo para sofrer e só eu estou sofrendo. Eu acho que esse é o pior sentimento. Por isso que a gente acha que a gente vai morrer de amor. Além dos sintomas físicos, a gente ainda tem o lado, tipo, mental, sabe? A dor mental de pensar, cara, não é possível. Parece que todo mundo tá feliz ao meu redor. Parece que tá todo mundo num relacionamento bom ao meu redor. E só eu que tô nesse relacionamento. Só eu que tô sofrendo horrores por uma pessoa. Parece que ele tá bem, ou ela, né? Dependendo quem tá escutando esse episódio, mas às vezes a gente também tem isso de, nossa, por que ele tá bem? Eu lembro que eu sentia muito isso. Quando esse meu ex-namorado, do episódio que eu falei do Mona, esse cara te odeia, eu lembro que quando começou, e ele terminou comigo, na verdade ele pediu um tempo, né? Mas depois terminou, eu lembro que ele saía e eu ficava, por que ele tá bem? Por que ele não tá sofrendo? Sabe, essa raiva, ela é genuína. E aí é que a gente faz umas escolhas bem idiotas, né? A raiva faz a gente fazer umas coisas bem idiotas. Enfim, a gente pode fazer um episódio sobre isso também. Terceira fase, a negociação. E se eu tivesse feito algo diferente? Nessa etapa, a pessoa tenta encontrar formas de reverter ou amenizar a dor da perda, mesmo que de forma ilusória. Pode surgir em pensamentos de barganha, com destino, com Deus ou com a própria vida. Então, a gente começa nessa parte. A negociação. Eu acho que a negociação sempre apareceu de forma diferente pra mim. E talvez vai aparecer pra ti também, que tá passando por essa fase de luto, de perda, de término, enfim. A gente começa a pensar muito sobre como eu poderia ser diferente para esse relacionamento não ter terminado. Eu acho que não é nem o que eu poderia fazer diferente. Porque quando você tá no lugar de que está sendo terminado, não a pessoa que tá terminando o relacionamento, você começa a pensar. Você acha que você fez tudo de bom, sabe? Você não enxerga por qual motivo de fato. A não ser que você seja completamente maluco das ideias e é meio óbvio o que você fez de errado pra pessoa querer terminar contigo. Quando não é óbvio, né? Você começa a pensar, tipo, tá, como eu poderia ser diferente? A gente leva pro pessoal. E eu acho que essa pode ser também uma dica que eu quero que você saiba. Não leva tanto pra esse lado do pessoal. Não é sobre você necessariamente. Tudo bem. Mesmo quando a pessoa te dá todos os motivos pintadinhos, desenhados, pra você entender por qual motivo ele está terminando ou ela está terminando, fica difícil nesse cenário também você tirar do pessoal. Mas não é pessoal. Muitas vezes é sobre até outra pessoa, sabe? Eu sei que isso é a coisa mais clichê da face da Terra e vocês vão me odiar e vocês devem ter saído do episódio nesse momento, mas realmente, muitas vezes é sobre outra pessoa. E eu falo isso sendo a pessoa que já foi terminada e sendo a pessoa que já terminou o relacionamento, tá bom? Quarta fase. Ai, a depressão. Essa parte, eu acho que é sobre essa questão ali também do ninguém morre de amor, tá? Não vou conseguir superar isso. Quando a realidade se impõe de forma mais clara, a tristeza profunda pode dominar. É comum o isolamento, o choro frequente, a perda de interesse por atividades e o sentimento de vazio. Menina, você acredita que foi por isso que meu pai queria me levar pra psiquiatra? Tadinho. Gente, se tem uma coisa que eu faria diferente com meu pai... Não, mentira. Todo esse sofrimento e drama de quem eu era durante esses términos me fez quem eu sou hoje e estando na frente de vocês e podendo falar sobre isso e ajudar alguém, né? Mas, coitado, eu tenho muito dó. Eu nunca vou esquecer o tanto que eu chorava, eu não comia e ele só falava, meu Deus do céu, eu vou te levar pra psiquiatra. E naquela época eu não entendia a diferença entre psiquiatra e psicóloga. E aí eu cheguei lá querendo conversar e a pessoa só falou, quais são os seus sintomas e me deu remédio. Eu não tô falando que toda psiquiatra é assim, tá? Essa psiquiatra em específico era assim. E eu lá, tipo, eu preciso falar sobre isso, enfim. Se eu soubesse, né, que era psicóloga, e meu pai, enfim, meu pai sempre vem daquela época de que tudo se resolve com remédio. Mas essa é a quarta fase, a depressão, que você sente aí mesmo que você vai morrer fisicamente de amor. Uma das maiores coisas e dicas que eu posso te dar é contar com as pessoas que te amam, sabe? Eu sei que com certeza você não quer, você acha que tá incomodando, você não quer incomodar, você não quer ligar pra sua amiga e falar sobre isso, mas, cara, amigos, família, né? Se você for próximo da sua família, eles estão aqui para esses momentos, assim. Não é
tudo bem, nem todo mundo vai entender. Algumas pessoas não vão falar as coisas certas. Tem muita gente que nessas horas começam a falar, viu, eu te falei que esse relacionamento XYZ. Mas se você tiver e anda com pessoas mais maduras, né, sendo familiares ou amigos, eles, espero, né, vão te acolher, senão a gente te acolhe, tá? Às vezes não é sobre eles falarem a coisa certa. Ou conseguir tirar essa dor física e mental do seu coração. Mas sim de te acolher, de te escutar. Às vezes você quer falar e você não quer ser julgado, você não quer falar, escutar o que a pessoa tem pra dizer. Ou às vezes você não quer falar absolutamente nada. Inclusive, também falei sobre isso num vídeo de TikTok, de aquele amiga ou amigo conforto, sabe? Que chega na sua casa sem avisar, que senta no teu sofá. É essa pessoa que às vezes você quer só ficar em silêncio. E que esse silêncio que vocês têm e compartilham te faz bem, sabe? Te cura, de certa forma. Então, eu sei que você não quer ouvir isso, mas você né, vai ter que se apoiar nas pessoas. É muito fácil chegar aqui e falar pra você que é só fazer isso ou fazer isso, mas é pro teu bem, tá? E na hora que você passar por isso e essa fase da depressão e de não querer fazer nada, e de querer se trancar e ficar em posição fetal, tenta se agarrar nessas palavras e lembrar de que as pessoas que te amam, eles querem te ver bem. Então, eles vão te acolher de alguma forma, tá? Mesmo às vezes não falando a coisa certa. E por último, a nossa aceitação. É doloroso, mas posso seguir em frente. Essa parte. E isso daqui, eu já falei tantas vezes com as pessoas, porque muitas pessoas me procuram por causa de como eu passei pela fase quando eu perdi meu pai, né? E eu acho que foi por causa dessa fase. A aceitação, a finalizar esse ciclo e aceitar a realidade como ela pode ser muito demorada, ela pode talvez nunca chegar. Talvez você nunca vai aceitar que vocês terminaram, que você teve um relacionamento que você adorava e terminou. Mas ela pode vir e ela pode se transformar em uma coisa que eu chamo de luz. É uma coisa que eu sempre falo, e quem me segue há muito tempo sabe disso, que quando acontecem essas coisas na nossa vida, não temos escolha. Às vezes as coisas simplesmente acontecem, obstáculos, dificuldades. Uma coisa que eu sempre falo é que as coisas acontecem para as pessoas para a qual a gente às vezes não tem escolha. Isso ainda vindo de uma pessoa privilegiada. Mas o que faz uma pessoa ser luz, eu acredito profundamente, é o que ela faz com as coisas que acontecem para ela. Você tem todas as desculpas do mundo quando acontecem coisas ruins na sua vida para ser uma mal-educada, um pau no cu. Uma pessoa horrenda, porque as coisas aconteceram pra ti. Então, meio que você tem essa carta branca, sabe? Mas você também pode transformar essa dor todo em luz e ajudar as pessoas ao seu redor, sabe? Você não vai ser a única pessoa no mundo que vai ter um relacionamento que vai doer, que você vai sofrer por esse término. Com certeza alguém até próximo de você vai passar por isso. E você pode ser a voz da razão. Você pode ser o acolhimento daquela pessoa. Não é todo mundo que tem família, não é todo mundo que tem amigos super mega hiper próximos, não é todo mundo que tem acesso a essas informações, esses podcasts, esses materiais acolhedores, né, como a gente mesmo falou. Então você pode ser essa pessoa, né, para tantas outras pessoas. E foi com esse pensamento que eu passei por muitas das coisas. O relacionamentos, principalmente, eu acho que foi a coisa que mais me ensinou na minha vida, relacionamentos amorosos. Porque é quando a gente compartilha com aquela pessoa coisas que às vezes a gente não compartilha nem com amigos, assim, sabe? A gente cria um nível de intimidade com aquela pessoa, obviamente, que nós conhece por carne e também parte mental e física, mais do que nossos amigos, obviamente. Então, quando acaba e termina, é uma dor que a gente não consegue mensurar, sabe? É uma dor que realmente ela parece que vai acabar com a sua vida. Mas, se você conseguir chegar nessa parte da aceitação, e assim, eu rezo tanto para que você consiga, porque eu sei que tem muitas pessoas realmente amarguradas por aí, que eu tenho certeza que é falta de aceitação das consequências das coisas que acontecem na sua vida. Mas eu tenho um grande recado, né? Não é só você e só a sua vida que vai ser dolorida. Por isso que é legal quando eu vejo as pessoas que conseguem, através dessa aceitação, inspirar as outras pessoas e ajudar as outras pessoas. Todo mundo precisa de uma palavra amiga, sabe? E a gente só ganha isso, infelizmente, através da dor.
Eu sei que nesse momento você acha que o chão, o tapete foi te puxado, mas tem muitas pessoas que estão passando por isso. Uma coisa que me ajudava também era falar com talvez pessoas não tão próximos e estranhos, assim, sabe? Porque todo mundo tem uma história pra te contar, principalmente quando se trata de amor, de relacionamentos. Eu sinto muito que você tá nessa fase, eu sinto muito que você tá passando por isso, é uma coisa que eu nunca quero que ninguém passe, mas eu vou deixar a frase mais uma vez para que você possa voltar a lembrar disso e lembrar que você não tá sozinho nessa. Ninguém morre de amor. Só vai doer, só, né? Entre aspas, pra quem não tá vendo o vídeo. Só vai doer bastante, vai deixar uma cicatriz, mas, meu Deus, como eu falei, as coisas que eu mais aprendi foi através dos relacionamentos amorosos, sabe? Aprender a lidar com pessoas, aprender a se abrir, aprender a confiar. E tudo isso pra um dia você chegar num relacionamento que tudo isso vale a pena, sabe? Toda dor e sofrimento, eu tenho certeza pra mim de que uma hora na nossa vida a gente olha pra trás e fala: caraca, era pra acontecer desse jeito, era pra terminar esse relacionamento. Não era a pessoa da minha vida, sabe? A gente precisa voltar a confiar. Mas isso tudo é pra depois. Agora, sofre mesmo, tá? Sofre, chora, sabe? Escreve. Nossa, gente, eu escrevia cartas, queimava as cartas, jogava pro vento, porque eu morava na praia, né? E faz tudo isso. Eu acho importante você passar por todas essas fases. É muito engraçado que quando a gente passa por um luto de perder alguém fisicamente, né? Alguém faleceu, por exemplo, as pessoas falam: não, vai passar, mas passa por tudo isso e tal. Mas quando é relacionamento, algumas pessoas vão falar, tipo, ai, mas é besteira. Ai, mas não é tudo isso também. Gente, é sim. De novo, né? Um término de relacionamento, um quebra de coração pode ser tão fatal em questão de sentimentos, né, de sintomas físicas, quanto um ataque do coração. Então, eu não te culpo e pode ter certeza que aqui, neste lugar, nesse podcast, nesse episódio, nós te acolhemos, tá? Aqui não julgamos ninguém. Pra gente se encerrar aqui agora ao nosso podcast, eu vi uma coisa que eu acho muito legal. Eu vou fazer nesse episódio, se vocês gostarem, a gente continua fazendo. Se vocês não gostarem, a gente não faz mais. Então, eu preciso que vocês me falem se vocês gostam ou não. Pode ser aqui nos comentários, pode ser no DM, enfim. Mas eu vi também na Leila Brandão. Eu tô escutando bastante podcast dela. Se vocês gostam, inclusive, vão escutar. Se vocês gostam daqui, com certeza vocês gostam de lá. Mas ela fala sobre recomendações da semana. Eu vou trazer também. Eu achei muito legal, porque tem muita coisa que eu gosto de recomendar pra encerrar, às vezes, um episódio. E aqui é um bom lugar, já que fica bem concentrado. A recomendação dessa semana vai ser o livro Quarta Asa, da Rebecca Yarros. Não tá aqui comigo agora, tá lá na sala. Mas eu já falei sobre isso no TikTok e também no Instagram. Eu tô amando, mas eu amei a Quarta Asa. São 3 livros. O do meio não deu. E eu tô agora engatando no terceiro e último livro da série, tá? Que é Asa de Ferro, Fogo de Ferro, Cadeira de Ferro, alguma coisa de ferro. Também meio enrolado. Então, assim, a Quarta Asa, o primeiro livro da série, maravilhoso. Eu devorei, todas as amigas que eu indiquei devoraram. Mas, assim, tu não tá perdendo nada se você não quiser continuar a série, tá? Isso sou eu sendo bem honesta. BookTok, não venha pra minha cabeça, tá? Desculpa. Mas é verdade, eu achei... Agora, no meio do livro, literalmente cheguei no meio do livro do terceiro livro da série. Horroroso. Tá difícil. Agora que tá engatando, mas... Olha, aí eu já fico, poxa, eu quero ler leve, sabe? Enfim, essa é a minha recomendação. Deixa aqui também. Se vocês gostam dessas recomendações, se vocês acham que faz sentido. E também deixa no comentário se você está aqui até o final, pra a Cibele e a Rosê pararem de se brigar quando a mamãe tá gravando o podcast. Tá bom? Só para as pessoas que ficaram até o final. Não esquece de se inscrever aí, deixar comentário, curtir, etc e tal. Tudo isso que ajuda a gente a continuar por aqui, tá bom? Um beijo no seu coração. Espero que você não sofra muito, caso esse episódio está bem direcionado para você. E eu amo vocês, tá bom? Beijo, até o próximo episódio.